Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, estamos aqui hoje com a responsabilidade de conversarmos com os nossos irmãos sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 9 e 10. Então nós vamos ler o item e em seguida faremos os comentários. Então o item 9 é uma passagem de São Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Bem, esse primeiro item aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é aquela questão que nós somos muito sábios e muito perspicazes para catalogarmos os erros dos nossos irmãos. Mas quando chega na nossa vez, quando chega no nosso momento, nós já não temos a mesma habilidade, já não temos a mesma disponibilidade. Então, por que nós precisamos estar atentos ao argueiro, ao argueiro e à trave que está no nosso olho? Pelo seguinte, porque se nós fizermos um olhar introspectivo nas nossas atitudes, nós vamos verificar que nessa existência nós temos muitos defeitos. Nessa existência atual, nós temos muitas imperfeições. E então isso aí já seria uma forma de nós nos cuidarmos, de nós procurarmos verificar essa questão das nossas deficiências. E se nós analisarmos a vida passada, então a situação piora mais ainda de posicionamento. Então, como a gente sempre gosta de fazer um link com fatos do cotidiano, eu vou relatar para vocês uma ocorrência que aconteceu na escola, uma dessas escolas que nós demos aula. Eu não vou dizer o nome da escola, nem vou dar o nome das pessoas, mas que creio que ilustra bem o fato a ser estabelecido. Então, numa dessas escolas que nós demos aula, nós tivemos uma professora que era uma mulher trans. Então ela chegou, ela era um homem, anteriormente falando, e era uma mulher trans. Só que ela estava naquele momento em que ela ainda não tinha conseguido mudar o nome dela, Ela estava ainda naquele momento de transição, que não conseguia mudar o nome, Aí o diretor da escola falou o seguinte: olha, minha amiga, nós não vamos poder acolher você aqui, porque ou você se conforma em de você ser chamado de fulano, o nome da pessoa, o nome masculino, ou você não vai poder dar aula aqui, porque no seu documento você está designado como homem e nós vamos te chamar como homem, Aí ela disse que não, que ela era uma mulher, que o novo nome dela ela não tinha ainda conseguido concluir a transição, para a nova identidade, e que ela não ia conseguir, não ia mudar o nome. E aí ele falou assim: então você não vai poder dar aula aqui. Só que ela tinha sido concursada,
E eu no caso eu não era concursado, eu era do grupo de reserva, era contratado. Ela era concursada. Aí ela falou, mas eu sou concursada, eu passei no concurso. Aí novamente o diretor foi lá e falou assim, olha, aqui na listagem dos aprovados consta o seu nome masculino. Então você vai ser chamada pelo seu nome masculino. Não importa se você agora é mulher, se você tá com silicone, você vai ser chamada pelo nome masculino. E ficou naquele embate. Aí os demais professores fizemos um abaixo-assinado, os alunos também se reuniram, né? Era uma escola de EJA, né? Que EJA é Educação de Jovens e Adultos, porque eu dou aula para jovens e adultos que tem problema de analfabetismo funcional, que é aquela pessoa que sabe escrever o nome, sabe copiar, mas não sabe interpretar o texto. A pessoa não copia, mas se perguntar para ele interpretar, a pessoa não sabe. E ela ia dar uma dessas aulas também de história, né? Aí, o que acontece? Ele foi ao governador lá, a uma autoridade, naquele período que essas ideias estavam com aquele estigma, né, de família tradicional, né, que essas atitudes são inadequadas, e as autoridades da época concordaram com o diretor, falando, isso é um absurdo, como é que uma mulher, um homem, né, pode se passar por mulher e tal. Então nós fizemos um abaixo-assinado, ficamos ali tentando ajudar, mas não conseguimos. Acabou que ela desistiu, ela falou, então vocês não me querem, eu vou dar aula em outro colégio. Aí passou-se um tempo e houve uma denúncia no colégio. Um ex-aluno apareceu no colégio e relatou que aquele diretor abusou dele quando ele era aluno do colégio, quando ele era adolescente. Ele já era um adulto e ele abusou do aluno. Era um pedófilo, né? E aí reacendeu-se o debate, né? Então falaram, aí, tá vendo? Ele ficou impedindo da pessoa, da professora da aula, e ele tem erros gravíssimos, muito piores do que essa situação aí. Ele, como era uma pessoa bem relacionada aí, tinha alguns políticos que tinham inclusive colocado ele na direção, e ele falava que não podia, por exemplo, falar que 1964 era uma ditadura. Ele falava que não foi ditadura, foi um governo enérgico, e ele era contra a chamada história crítica, né? Ele queria uma história voltada para aquela visão, né, conservadora, de que não houve tortura e toda aquela visão conservadora. E ele era enfronhado com políticos. Aí o que eles fizeram? Transferiram ele, botaram outro diretor. O outro diretor era mais flexível, chamou a professora de volta. E quando eu saí do colégio, essa professora trans, né, mulher trans, estava já para ser vice-diretora, que era uma pessoa extremamente competente. Era professora de matemática e ela criou uma metodologia que vocês sabem que matemática é o terror dos alunos, né? Eu mesmo nunca fui bom de matemática e não dou aula de matemática. Eu falo redação, português e história do Brasil. Aí ela já estava para ser vice-diretora do colégio, que era uma pessoa extremamente competente, e ela estabeleceu uma metodologia de ensino que facilitou a aprendizagem da matemática. Então vejam esse exemplo, né? A pessoa viu o argueiro, ou seja, um cisco no olho da professora, do semelhante, né? Um pequeno detalhe, porque ele achava que a moça não podia ser chamada pelo nome feminino, tinha que ser pelo nome masculino, e ele, uma pessoa totalmente desequilibrada, e fazendo ali uma pressão para que aquela mulher fosse punida
por uma coisa banal. Então vocês vejam que essa é a situação, né? As pessoas têm essa atitude, né, de querer usar, né, de mecanismos de imposição, de apontar erros, apontar equívocos, e não estão seguindo por um caminho melhor. E eu já contei para vocês aqui uma história, já há um tempo atrás, e vou me repetir, que eu creio que cabe nesse assunto. Havia o presidente de uma casa espírita que ele começou a perceber que o vice-presidente da casa, ele estava todo dia indo num prostíbulo. Aí ele todo dia ia lá e tal, ele tinha aquela coisa que ele era contra o vice-presidente. Ele achava que aquela pessoa era incapaz de ser vice-presidente, né? E aí ele queria tirá-lo da presidência. Aí ele percebia que todo final de reunião ele ia para o prostíbulo. Ele acompanhou, né? Ele queria achar alguma coisa para condenar aquele homem. E aí ele começou a acompanhá-lo para ver para onde que ele ia, porque ele achava estranho. Ele sempre falava assim: não vou para casa, eu vou visitar uma pessoa. E não dizia que pessoa era essa. Aí ele, um dia, curioso e querendo prejudicar o companheiro, ele foi atrás daquele irmão e viu que ele se entrava num prostíbulo. Então aquilo ali para ele foi prato cheio. Na outra reunião de diretoria, ele chegou e falou, né, que achava um absurdo que um espírita todo final de noite fosse para um prostíbulo e tal. Aí o companheiro ouviu e depois falou assim: olha, meu irmão, eu tô indo lá no prostíbulo que tem uma companheira muito querida que está se prostituindo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acompanhar você hoje. Eu vou lá fazer essa visita e você vai me acompanhar e você vai ver que é uma pessoa muito querida. Aí esse que era presidente falou assim: eu tenho lá gente em prostíbulo que é muito querido, você está delirando e tal. Aí desqualificou a pessoa e falou: não, mas eu gostaria que você viesse comigo, é possível? Ele falou: eu vou com você que eu quero te desmascarar e tal. Aí foi. Quando chegou lá, era a filha desse presidente intransigente que estava lá se prostituindo. Ela tinha se tornado garota de programa e estava lá dentro do prostíbulo. E quando o pai tentou agredi-la, né, com palavras, né, aí ela falou assim: olha, o senhor é uma pessoa que é um falso cristão. O senhor dentro de casa, aí foi enumerando uma série de coisas erradas que o pai fazia dentro de casa. O pai era um tirano doméstico, que agredia verbalmente a mãe dela, com palavras ofensivas, enfim, foi falando tudo que ele precisava ouvir. Então ele foi se caindo em si. Aí depois de um tempo ele começou ficou emocionado, começou a chorar, pediu perdão à filha, pediu à filha para que voltasse para casa, para que saísse daquele local. Aí a filha cedeu e voltou para casa, porque ela tinha saído de casa e disse para ele que tinha ido morar com uma amiga, mas a amiga era uma mulher lá do prostíbulo, né? Aí ele pediu a ela para voltar, ela voltou para casa e ele pediu demissão da casa de falou assim: olha, eu tô tão envergonhado que mas também não quis falar o que tinha acontecido lá no local, né? Para não botar a filha dele mal. Aí ele falou: olha, eu vou pedir demissão, que eu errei. Eu deixo o nosso irmão que é vice-presidente aí à frente da casa, que eu não tenho mais condições de ficar. E não falou nada do que tinha acontecido. E o companheiro também nunca falou nada que tinha acontecido. Ele assumiu a vice-presidência, assumiu a presidência, e ele pediu demissão, foi para uma outra casa e ficou mais atento. Então vocês vejam que isso aí acontece muito, né? Quando nós somos invigilantes, nós às vezes condenamos uma pessoa sem saber as consequências,
né? E às vezes nós tomamos atitudes muito piores, mas a gente acha que nós somos imbatíveis, nós somos os donos da verdade, que nada de mal vai nos acontecer, né? Que a gente não tem que se preocupar, né, com as nossas atitudes, que nós somos pessoas muito evoluídas, né? Então, nós temos que ter cuidado dos nossos julgamentos. A gente às vezes vê em determinadas ocasiões, nas reuniões de dirigentes de casa espírita, algum companheiro virar para o outro e falar assim: você está errado, você errou, né? Então, quem somos nós para ficar apontando o erro do outro? É lógico que se a pessoa está fazendo uma coisa equivocada, está tendo uma atitude equivocada, está falando algo que não nos agrada, ou que nós discordamos, existe uma forma mais fraterna de nos dirigirmos ao outro. A gente não pode usar a verdade como arma para ferir o outro. Nós temos que procurar ter uma atitude equilibrada. E aí nós vamos ler aqui o item 10 para nós continuarmos os nossos comentários. Uma das insensatezes da humanidade, agora é um comentário de Kardec, né? A essa colocação que está no livro de São Mateus. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver o seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outro o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base como móvel de quase todas as ações humanas. É essa a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. Então a gente tem aqui uma outra história que a gente estava relacionando aqui para conversar com vocês, que está no livro do Ney Lúcio, que fala sobre um homem que era um governador de uma localidade e que ele era muito severo, era muito exigente nas suas determinações. Aí ele estabeleceu o seguinte: ele estabeleceu que aquelas pessoas que eram seus tutelados, né? Ele era governador e tinha lá os seus súditos, que eles tinham que ser tratados com extrema rigidez, que tinha que a polícia, ele estabeleceu um horário de toque de recolher, que a pessoa não podia ficar na rua até uma determinada hora, e quem ficasse ia ser preso e punido. É uma forma que ele achou para diminuir a violência no reino. Aí um dia uma pessoa estava doente, né, da família dele, e ele foi chamado para ir na casa dessa pessoa atendê-la, né? Aí ele teve que sair à noite, só que ele saiu apressado e não levou nenhum segurança, não levou ninguém do palácio, ele foi sozinho e foi com uma roupa comum, não foi com aquela roupa de governador e tal. Aí ele foi preso, porque ele estava fora do horário na rua. Ele se identificou,
Os soldados estavam bêbados e não o reconheceram, colocaram ele na cadeia e ele ainda levou uma surra dos guardas. Aí no dia seguinte, ele estava lá todo machucado, aí ele escreveu uma carta e pediu aos soldados que levassem essa carta ao palácio do governador. Os soldados não o conheciam. Aí ele falaram, a gente vai lá levar a carta, coisa nenhuma e tal. Aí ele falou, não, por favor, você pode ir lá para levar essa carta para o governador. Aí ele estava se comunicando com uma autoridade lá, um assessor dele falando o que tinha acontecido. Aí quando o assessor soube, veio correndo, tirou ele e aí quis punir aqueles guardas, aquela legião, né, de guardas que tinham perdão aqui que eu tô com um Boris aqui do meu lado e ele de vez em quando ouve barulho aí fora começa a latir. Boris, fica quieto. Então Boris, fica quieto. Então a Lucina tá em casa, ele tá aqui sozinho. Aí ele fica atrás de mim aqui. Bom, enfim, aí ele falou assim, não vou punir nada não vou punir eles não, porque o errado sou eu que cometi o erro, eu que exagerei nas minhas determinações. Então a partir de hoje eu vou rever os meus atos e vou procurar agir de outra maneira. E foi o que ele fez. Ele aí começou a ser mais tolerante, a ser mais compreensivo, a não exagerar nas determinações. Então, isso aí prova que nós, como fala aqui o nosso Allan Kardec, né? Olha aqui o que ele fala, né? Incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Quer dizer, então esse juiz severo, ele estava querendo punir o outro, mas ele não estava vendo seu próprio defeito. Quer dizer, ele estava se tornando um tirano, né? Um tirano no país que ele governava, e estava punindo todo mundo quando ele mesmo não estava vendo o mal que ele estava fazendo aos seus súditos, é ele mesmo. Ele estava se tornando aquela pessoa dura, aquela pessoa intransigente, equivocada, né? E com isso ele veio a errar. E tem também uma outra história também, que também tá no livro do Ney Lúcio, Jesus no Lar, né? Esse livro é muito importante, tem uma série de histórias interessantes. Então essa primeira história que eu contei para vocês é sobre esse juiz severo. E tem uma outra história que fala que um pai morava num reino e ele resolveu presentear o monarca, né? Ele era súdito, né? Mas ele era um dos nobres mais queridos e ele tinha 3 filhos. Ele falou assim, olha, vocês vão levar ao rei presentes para que ele veja que vocês são fiéis a ele e precisam estar em contato, né, no reino, precisam ascender ao reino. Então um deles foi com um cavalo de grande porte, né, um puro sangue, né, um cavalo muito bonito. O outro levou uma ânfora de um perfume precioso e o outro levou ouro, levou levou ouro não, levou uma porcelana muito fina, né? Aí falou assim, olha, os 3 vão juntos levar esses presentes aqui pro monarca. Aí eles, em vez de ir os 3 tranquilos, né, um ajudando o outro, não, foi um vendo o defeito do outro. Você não está sabendo conduzir a ânfora, você não está sabendo cavalgar no puro sangue direito. Quer dizer, em vez deles se combinarem, né, para os 3 chegarem juntos no palácio e fazerem o trabalho que o pai designou, não. Um ficou vendo defeito do outro, criticando o outro, isso na viagem toda. Aí o que aconteceu? O puro sangue fugiu
porque o outro estava tão preocupado com a atitude do irmão que se descuidou do puro sangue, para sangue fugiu. O outro que estava com aquela peça de porcelana, a porcelana caiu no chão e quebrou. E o outro deixou a ânfora de perfume cair no chão também, o perfume se perdeu. Aí eles voltaram, os três, muito tristes, e falando para o pai: olha, pai, o senhor nos perdoa, mas nós não conseguimos levar aqueles presentes que o senhor falou para o monarca. Aí o pai falou para eles assim: sabe por que vocês não conseguiram? Porque vocês estavam tão preocupados em apontar um defeito do outro que vocês se perderam no caminho. Então, qual é a moral da história, né? Nesse caso, é que quem é o monarca? O monarca é o Pai Celestial. Quem é o monarca é Deus, né? Que está no reino, né? Que está ali no reino. Quem é o Pai que envia a pessoa para o caminho? É Jesus. É o nosso Pai maior, né? O nosso irmão e nosso mestre. Ele que nos envia no caminho para chegar a Deus. Quem são o que significam os presentes? Os presentes significam as nossas potencialidades espirituais, né? A porcelana, né? Que representa a nossa evolução espiritual, o perfume, que representa a pureza da nossa alma, o puro sangue, que representa aquela pessoa que sabe domar os seus impulsos, os seus instintos, né? E por que a gente não chega a Deus? Porque nós não conseguimos nos sintonizar a Deus. Porque no caminho da vida, a gente vai vendo, a gente está tão preocupado em ver o defeito do outro, que aí a gente se perde. Aí acaba que o impulso nos domina, quer dizer, o cavalo foge, significa que nós somos dominados pelos impulsos. A porcelana se quebra, ou seja, nós somos levados a não buscar o aperfeiçoamento da nossa alma, e o perfume é derramado, ou seja, nós não fazemos a caridade, nós não procuramos fazer a caridade, né? E para finalizar nosso comentário com essas linkagens, né, histórias que nós trouxemos, é uma historinha que a gente conta na evangelização daquele macaco que não via o rabo dele e via só o rabo dos outros. Então é o seguinte, conta-se que no tempo que os animais falavam, né, isso é uma fábula, o macaco tinha um grupo de macacos e todos eles tinham um rabo comprido. E aí um macaco que achava que era melhor do que os outros sentou no rabo dele, enrodilhou o rabo, né, a cauda, e sentou no rabo dele e ficou apontando a cauda do... fulana lá, a cauda do fulano é feia. Porque a cauda do fulano é assim. A cauda do fulano é assado. Aí o rei dos macacos, aquele macaco mais velho, chegou para ele e falou assim: ô fulano, tudo bem? Por que você está sentado aí e não levanta? Aí ele, tal. Ele, dá para você levantar? Aí ele tinha um rabo mais comprido de todos, era o dele. Era o que tinha o rabo mais comprido. Era ele que falava do rabo de todo mundo, ele que tinha o rabo mais comprido. Aí ele falou: como é que você está falando do rabo dos outros se seu rabo é mais comprido? Aí ele ficou todo sem graça, né? Aí pediu desculpa aos outros e com isso ele acabou verificando que ele estava muito preocupado com o rabo dos outros, ou seja, via o defeito do outro e não estava se preocupando com seus próprios defeitos. Então, meus irmãos, fica aqui para nós a recomendação do cuidado com os nossos julgamentos. Nós temos que procurar evitar o orgulho, reconhecer quando erramos, pedir desculpas, né? Se a gente tem um dia que a gente errou, ao final do dia nós temos que reconhecer o erro. Em muitos momentos a gente se desequilibra emocionalmente, fica irritado, com raiva, falamos o que não devemos, mas nós temos que estar preocupados com essas atitudes equivocadas, né? Então nós temos que procurar, né, rever os nossos erros, os nossos defeitos, porque quando nós desencarnarmos, o que será levado em conta é exatamente a nossa reforma íntima. Essa luta
que nós estabelecemos conosco mesmos para melhorar a nossa alma, melhorar o nosso desempenho. Então era isso que nós tínhamos que conversar com vocês nesta oportunidade. Até a próxima. Que Jesus nos abençoe.